Bom, agora a gente sai de Ohio e, bom, como o Conrad levantou a peteca de que quarterback, se você tem um, não tem nenhum. E aí, Danilo? E aí? Para a dúvida, a gente viu que o Pittsburgh Steelers draftou o Kenny Pickett, né, de Pittsburgh. É isso mesmo, né? A primeira escolha foi Kenny Pickett. Isso, escolha 20. Exatamente. Só que aí era de uma classe assim que os quarterbacks eram completamente questionáveis, nenhum era uma sumidade, todos eles vinham aí com aquela grande interrogação. Nós olhamos para o plantel de Pittsburgh e. Então, né? A gente olha para o plantel de Pittsburgh e vê que de um lado, a gente tem Mason Rudolph, e o Mason Rudolph já se mostrou que não é futuro para ninguém, pelo menos quando lhe deram a oportunidade, não foi aquilo que se esperava, né? Se esperava, bom, nem sei o que se esperava dele, para ser bem honesto. Fica o comentário do Germano Coutinho a respeito do Kenny Pickett, né? E do outro lado, eu não sei o que Pittsburgh fez, né? Do outro lado, a disputa é com Mitchell Trubisky e Mitchell Trubisky dispensa comentários. Então, afinal de contas, eu posso acreditar que o Mike Tomlin é alguém que pode extrair alguma coisa do Kenny Pickett e transformar esse ataque, não um ataque poderoso, ninguém está imaginando um Killer Bees de volta, mas num ataque decente, que dê para ser garantido. Assim como a gente falou de Cleveland, a defesa de Pittsburgh me parece muito bem montada, me parece uma defesa capaz de segurar placares. O que dá para dizer, afinal de contas, do que vai acontecer com essa disputa de quarterbacks em Pittsburgh? E antes de você abrir isso, eu só queria dar um oi aqui para o nosso editor, para o Rodrigo Nutini, que está aí no chat. Muito obrigado pela presença, querido. Um abraço para você. Um abraço também para o Germano Coutinho, editor do Black Hell. Um abraço para você também, querido. Faz tempo que tu não aparece lá na Casa do Corvo. E agradecer ao Caio Vaz Ribeiro, que deixou o seu follow aí. Muito obrigado, querido. Valeu, tamo junto. Danilo, o microfone é seu, vai lá. Então vamos lá, os Steelers certamente entre os times deve-se norte era o que viria com mais interrogações, né? Desde que enquanto o Browns não teve a questão do Deshaun Watson, enquanto a gente não sabe a suspensão, tirando isso, o Steelers é quem tem mais interrogações aí a seu respeito. Primeiro, é lógico que a grande manchete da história é a disputa de quarterbacks. Que para o que é o Pittsburgh Steelers, a resposta é bem clara. O titular na semana 1 é Mitch Trubisky. Kenny Pickett talvez seja o número 2, mas aí vem uma questão de ele vai ter que ir adaptando a liga e superar o Mason Rudolph. Nesse caso, é bem provável que o Steelers vá para o elenco final com os 3 quarterbacks. E essa é a situação. Todo mundo vai ficar esperando o Kenny Pickett jogar, como sempre se faz com quarterbacks calouros, mas ele vai ficar sentadinho ali no banco. Embora não seja a minha preferência pessoal, para mim, você põe quarterback para jogar desde o início. E nunca fez tão mal assim. Esse é o ponto de quarterback. Por que Mitch Trubisky e não Mason Rudolph, por exemplo? Porque você tem basicamente um coordenador ofensivo novo. Não é o primeiro ano de Matt Canada na coordenação, mas é o primeiro ano em que ele não precisa coordenar Ben Roethlisberger, que era o coordenador ofensivo dos Steelers, se você parar para olhar. Ele chamava a jogada lá dentro do huddle, ele cancelava. Tem jogo que parece que ele claramente tirava o ponto do capacete e ele coordenava lá o ataque enquanto estava rodando. Época de lesão, quando ele estava na sideline, claramente era ele que fazia as chamadas, né? Então você tem agora um coordenador que pode exercer seu papel de coordenação, o que aparenta que o ataque dele precisa de mais mobilidade de quarterbacks. A palavra mobilidade foi muito usada no final da última temporada até essa off-season, tanto por McKenna quanto por Mike Tomlin, quanto pela direção também. Então, mobilidade, eles foram atrás do Trubisky para garantir uma passagem suave até você ter Kenny Pickett pronto. Então, não espere
que o camisa 8, o Mãozinha, vai ser o titular no começo. Trubisky assume. Por que eles têm tanta confiança em dar esse tempo de transição sem fazer uma terra arrasada e tal? Porque a defesa é a base dos Steelers. Já era nos últimos anos, no declínio absoluto de Ben Roethlisberger, e a defesa continua. É na defesa onde vão os maiores investimentos. O Steelers se a memória não falha, é um dos times que mais investe em defesa. Se todo mundo tem o mesmo salary cap, não, o percentual dos Steelers é o maior. Os Steelers têm o atual jogador defensivo do ano em TJ Watt. E eles continuam investindo e requalificando a defesa, mas naquele plano de o cara que já é estrela, a gente garante. Os outros que não são, vamos fazendo no curto prazo, porque a gente não se compromete se o cara flopar e a gente consegue convencer o cara. O Steelers sempre tá fazendo isso, sempre mantendo os seus jogadores para um longo prazo. E aí você dá contrato de 2 anos para jogadores que até têm perfil, tem nome na liga, Larry Ogunjobi, se dá para o Miles Jack, para o Levi Wallace, para o Aquilo Witherspoon, todos eles vêm com contrato de 2 anos para tentar manter essa defesa em alto nível, e ainda tem conversa para trazer mais jogadores também de defesa conhecidos na liga. Então, a tendência é que a defesa comande os Steelers, a defesa que vai manter o time no jogo, e se o ataque conseguir pontuar, ótimo, senão vai ser aquela mesma tristeza que a gente assistiu nos últimos anos. E diga-se de passagem, a defesa do Pittsburgh Steelers para essa temporada aí tem uma prova de fogo, né? Porque a AFC Norte se armou completamente. A gente está vindo aí com o Cincinnati Bengals, atual vice-campeão do Super Bowl, então a gente já sabe do que esse ataque é capaz. Está vindo um Cleveland Browns que, para daqui a pouco, ter um ataque com Deshaun Watson e companhia. Inclusive, eu estava vendo aqui que o Deshaun Watson vai poder contar em breve com o Amari Cooper, né? Que está vindo aí do... que está vindo aí para Dallas Cowboys. Isso, eu coloquei Browns aqui e esqueci de onde que ele estava vindo. Mas aí está vindo. Uhum. Mas aí está vindo. Oi, desculpa, Murilo. Não, só confirmar que ele vai jogar hoje. A decisão da NFL não vai sair, então ele vai jogar hoje, daqui a pouco, contra o Jacksonville Jaguars. É verdade, ainda tem isso, gente. Vamos ver a estreia desse camarada aí. Mas, assim, um Deshaun Watson que vai vir com uma arma muito interessante aí, que é o Amari Cooper. O Baltimore Ravens, que continua com seu elenco ofensivo montadinho, do jeito que tá. Perdeu o Hollywood Brown. Beleza, o Arizona Cardinals também perdeu o Hollywood Brown porque ele tá preso agora. E ainda assim ele era o wide receiver 2. Assim, o time entende que não valia mais a pena continuar. O jogador estava insatisfeito em Baltimore, então não tem muito jeito. Mas ainda assim a defesa ali ainda tá montadinha, com a linha ofensiva mais pronta. Enfim, teste de fogo aí pra gente ver do que essa defesa do Pittsburgh Steelers é feito dentro da AFC Norte, né? E o Steelers teve no ano passado a penúltima defesa contra a corrida, que dentro da AFC Norte é uma tragédia. São times, embora estejam cada vez se qualificando mais no jogo aéreo, são times que, quando precisam correr, correm com excelência, todos eles. É por isso que os Steelers draftam o DeMarvin Leal na terceira rodada, é por isso que os Steelers contratam Larry Ogunjobi, que ele traz de volta Montravius Adams, que ele faz o possível para manter Tyson Alualo, que não jogou na temporada passada com lesão e fez bastante falta, que ele vai atrás de um Miles Jack, que ele bota todo mundo de defesa em todos os âmbitos para treinar bloqueio e ir atrás de running back e tal. É por isso que ele vai sempre trazendo, é por isso que ele vai atrás de um Brian Flores, por exemplo, para melhorar o nível de seus linebackers, sabe? Então, é uma preocupação séria, e o Steelers, para manter o nível de jogo, ele precisa corrigir isso daí. Senão, tá vazado e não vai dar conta. Eu tinha esquecido completamente que o Brian Flores estava em Pittsburgh agora. E olha, esse cara tem talento para chamar defesa, hein? Eu confio muito no trabalho dele.